Quando o paciente tem câncer de tireoide e descobre que tem metástase no pescoço, nos linfonodos do pescoço, isso reduz o índice de cura dele? É só se despedir, tchau família, não quero mais nada, acabou? É assim não, ser humano. Fica aí que eu vou te explicar. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia. Pessoal, quando nós falamos de câncer de tireoide, as pessoas sempre pegam essa palavra câncer e ela assusta muito, muito mesmo. Porque câncer a gente associa praticamente com sinônimo de morte. Principalmente pelo que a gente viveu e viu, né, na infância, nossos pais falando, o fulano teve câncer e quando se tocou já morreu. Quando a gente fala de tireoide, pessoal, a gente tem que colocar o câncer de tireoide numa caixinha separada. Por quê? A maioria dos cânceres de tireoide, que são o papilífero e o folicular, que é a imensa maioria, tem um índice de cura extremamente alto, muito alto mesmo. Tem situações de pacientes com câncer de tireoide que o índice de morte dele, a chance dele morrer é igual a de qualquer outra pessoa, que vai morrer atropelada de infarto, de derrame, qualquer outra coisa, de tão baixo que é a chance dessa pessoa morrer por causa de um câncer de tireoide. Só que quando a gente fala de metástase, o que é a metástase? A metástase é a capacidade da doença se espalhar. A metástase ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ser uma metástase regional, que no caso da tireoide é quando a metástase ocorre no pescoço, ou seja, uma metástase na região da tireoide, nos linfonodos da tireoide, próximos da tireoide. Isso é uma metástase regional. E tem a metástase à distância, que é aquela que vai para longe do pescoço, como ocorre no pulmão, nos ossos, fígado, no cérebro e tudo mais. Esse tipo de metástase ele é muito mais difícil de ocorrer. E quando a gente fala, pessoal, de metástase, a mais comum que ocorre é a metástase do pescoço. Vai ocorrer em 99% dos casos. E pasmem, ela é realmente bem frequente e muitas vezes o paciente nem sabe que teve metástase, ela nem aparece e o organismo mesmo resolve aquela metástase, quando a gente está falando de câncer de tireoide. Só que quando o paciente ele tem um câncer de tireoide e ele tem metástase no pescoço, na imensa maioria das vezes também isso não vai trazer nenhum tipo de impacto no seu índice de cura. Ou seja, mesmo ele tendo metástase nos seus gânglios do pescoço, a chance dele ficar curado ainda vai ser muito alta mesmo. Só que tem alguns fatores que podem prejudicar esse índice de cura. Primeiro, quando a gente fala de metástase à distância, essa sim tem impacto na redução do índice de cura desse paciente. Metástase à distância. Graças a Deus isso é bem mais raro. Quando a gente fala de metástase regional, o paciente vai ter um baixo impacto no seu índice de cura, ou seja, vai continuar sendo alto. Seu índice de cura continua alto se tratado corretamente, mas qual é o problema de você ter uma metástase? É que aumenta o risco da doença voltar, mas não necessariamente de você não ser curado. Só que o que torna essa metástase mais propensa à doença voltar, primeiro, é quando o paciente tem doença muito avançada. O que é doença avançada? É quando o paciente tinha um câncer na tireoide, mas ele já não estava mais dentro da tireoide. Ele já tinha invadido estruturas vizinhas, saído da tireoide. Isso é um sinal de doença avançada. Consequentemente, esse tipo de paciente tem mais chance da doença voltar do que outros. E a doença quando volta, pessoal, não é que ela volta à tireoide, no local da tireoide. Isso pode até acontecer. Mas quando a doença volta, ela volta em forma de metástase, principalmente no pescoço, como eu acabei de falar para vocês. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Às vezes a gente está assistindo, nem se toca de ir lá, compartilhar, começar a seguir o canal. E claro, não adianta seguir se esse conteúdo não for útil. Agora, se esse conteúdo for útil, faz isso agora. Começa a seguir a gente. Um abraço. Vamos voltar para o vídeo. Um outro fator também que piora a chance da doença voltar é quando o linfonodo é muito grande. Quando são linfonodos grandes, onde a gente vê que aquele próprio linfonodo que cresceu muito, também teve a doença extravasada. Não ficou só dentro do linfonodo, ele saiu porque ele extravasou pelo tamanho exagerado. É claro que isso não acontece da noite para o dia, isso tem um tempo muito grande para acontecer.
O outro fator é quando tem uma idade avançada, porque a gente associa que pacientes com mais idade têm um pior prognóstico, uma pior evolução. Não é para achar que é todo mundo, tá? A gente está falando de uma porcentagem maior dos casos. E quando a gente está falando de tumores mais agressivos, ou seja, daqueles tumores que fogem da característica comum e que têm um padrão de agressividade um pouco maior, consequentemente, tem uma maior chance de retornar. Quando a doença retorna, pessoal, o tratamento, quando a gente está falando de doença regional, aquelas que ocorrem no pescoço, o tratamento ele é prioritariamente cirúrgico, que é através do esvaziamento cervical. A gente precisa ir lá e a gente precisa limpar aquele pescoço. A gente precisa retirar todos aqueles linfonodos que estão alterados e com metástase no pescoço daquele paciente. Por quê? Porque a gente vai fazer aquela limpeza, a gente vai tirar aqueles linfonodos e confirmando aquela metástase, esse paciente ainda precisa fazer um tratamento complementar, que é a iodoterapia. Isso é diferente, pessoal, do paciente que tem metástase à distância. Por quê? Porque quando o paciente ele tem metástase à distância, a maior parte do tratamento vai ser prioritariamente através de iodoterapia. A não ser que seja uma metástase num lugar extremamente localizado, única que consiga ser passível de ressecção cirúrgica. Fora essa situação, o tratamento vai ser com iodo. Agora, se a metástase é no pescoço, aí o tratamento é prioritariamente cirúrgico. Lembrando, pessoal, que quando o paciente está fazendo um acompanhamento e por um acaso ele tem um risco da doença voltar e aparece um linfonodo no seu pescoço, não é para ele achar que só porque ele fez o ultrassom e o colega viu o linfonodo aumentado que já é metástase. Porque se fosse assim, a gente nem precisava investigar, já ia operando direto. Existem milhares de situações que podem fazer o seu linfonodo aumentar sem que seja metástase do câncer de tireoide. Por quê? Porque você continua sendo um ser humano como outro qualquer, que vai adoecer, que vai ter virose, que vai ter gripe, que vai ter infecção e que pode fazer o linfonodo aumentar e que não necessariamente vai ser a metástase. Porque uma coisa, pessoal, é o linfonodo aumentar, o gânglio aumentar. O gânglio aumentar, e se ele se mantiver com as características normais de um gânglio normal, problema zero, a gente nem investiga esse gânglio. Agora, se ele aumenta com características anormais, aí a gente precisa investigar. Mas se a gente precisa investigar é justamente porque a gente não tem certeza se é câncer ou não. Porque só do linfonodo crescer e alterar, se já fosse uma sentença de que era metástase, a gente não precisava fazer exame. Já ia direto para o procedimento cirúrgico. Mas não é assim que acontece. Muitas vezes você tem um linfonodo com todo o aspecto de que é uma metástase, mas no final você descobre que não era uma metástase. E claro que isso tudo é para confirmar se tem ou não para fazer o tratamento, que é o esvaziamento cervical, que é a retirada de todos os linfonodos. Então, pessoal, apesar de assustar, principalmente quando a gente fala de metástase em outros tipos de cânceres, a gente sabe que é uma coisa bem grave. Quando a gente está falando da maioria dos cânceres de tireoide, se a metástase for no pescoço, não vai alterar seu índice de cura. Ele vai continuar sendo alto, ou seja, você ainda vai apurrinhar muita gente na sua vida. Agora é lógico, é chato porque o paciente fica com medo da doença voltar, e ele já operou, às vezes volta, tem que operar de novo, aí ele fica com aquela sensação de que não está dando certo, mas é algo que pode acontecer, pessoal. Faz parte da doença e é por isso que a gente faz o acompanhamento. É justamente para detectar quando esse processo acontece, tá bom? Fiquem com Deus. Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários, tá? Aproveitem a vida com quem faz bem a vocês. Fiquem com Deus. Fui!